Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Amém? Obrigado, pastor. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. É um capítulo curto, irmãos, nós vamos nos ater a ele por inteiro. Amém? Se todos encontraram, vamos dar início à leitura da palavra de Deus. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leva da massa toda? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com o asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com ninguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Amém, irmãos? Vamos orar. Maravilhoso Deus, gracioso Pai, nesse momento te pedimos, meu Deus, pela palavra que foi lida, para que agora possam sair palavras verdadeiramente tuas de minha boca, meu Pai, que eu possa ser apenas um instrumento nesse momento para a edificação da tua igreja, Pai. Que nessa noite, Pai, haja confronto, exortação e transformação de vidas, Pai, para que ninguém que aqui se encontra saia assim como chegou. Pai, te pedimos tudo isso em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vivemos um momento, principalmente em meio a essa geração da internet, né, que cada vez mais está difundido aquele movimento famoso dos desigrejados, né? Entretanto, esse movimento que traz consigo frases como eu sou a igreja, ou eu não preciso de igreja, eu preciso só de Jesus, frases que parecem muito piedosas, esse movimento não é novo. Nós temos esse movimento, inclusive, relatado lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, quando o escritor, né, nós não sabemos quem, exorta aquela comunidade a não deixarem de se congregar. Então, temos que isso não é um movimento que abala só os nossos dias de hoje. Entretanto, meus irmãos, apesar de ser um movimento que nós devemos sim combater, nós devemos sim lutar, assim como todos os pais da igreja lutaram, como todos os cristãos ao longo da história lutaram contra esse movimento, nós temos hoje, se aflorando cada vez mais, um movimento tão amedrontador e tão preocupante quanto esse. Esse movimento, meus irmãos, é o movimento de desigrejados dentro das igrejas. Hoje nós temos algumas igrejas compostas por desigrejados. O sentido da igreja, meus irmãos, é ser corpo,
é ser uma unidade, é ser um único corpo cujo cabeça é Cristo. Porém, nós vivemos tempos em que as pessoas estão vivendo isoladas, estão vivendo o seu cristianismo, a sua teologia, o seu conhecimento e cultuam como um indivíduo, cultuam como uma célula única que não compõe um corpo maior, que não compõe a igreja. Isso nada mais é, meus irmãos, o que os desigrejados lá fora vivem. Entretanto, são desigrejados que estão adentrando a igreja e se iludindo, vivendo uma ilusão diante de Deus e diante dos homens. Isso é preocupante por quê, meus irmãos? Porque nós temos pessoas que estão querendo se engrandecer, pessoas que estão buscando crescer, pessoas que não estão preocupadas com a saúde do corpo. E, com isso, nós vemos igrejas cada vez mais belas, cada vez mais cheias de pessoas com os mais diversos dons, pessoas com uma boa eloquência, pessoas com uma boa retórica, pessoas que louvam bem, pessoas que ensinam bem, pessoas que têm seus dons e dons dados por Deus. Porém, essas pessoas estão preocupadas mais consigo mesmas do que com a saúde do corpo. E isso é preocupante, meus irmãos, porque nós temos igrejas belas, igrejas que embelezaram os seus membros, embelezaram as unidades e esqueceram da saúde do corpo. Nós vemos igrejas que se maquiaram com a caridade, se maquiaram com as boas ações, com as ONGs que criaram, igrejas que se vestiram, se colocaram, se transfiguraram com colares, com joias, joias da prosperidade, igrejas que calçaram os saltos da teologia, porém, igrejas que embelezaram os seus membros comunidade, mas esqueceram a saúde do corpo e vivem como um corpo doente, eles vivem uma ilusão. E o contexto que nós vemos hoje no nosso texto não é muito diferente disso, meus irmãos. Primeiramente, eu vou precisar tratar um pouco sobre o contexto, tanto o contexto geral que essa igreja vivia, mas também o contexto específico com o qual Paulo se direciona a eles nessa epístola. Primeiramente, meus irmãos, eu preciso dizer para cada um de vocês que Corinto ela era uma cidade grega, que ela ficava próximo de Atenas. E Atenas, na época de que Paulo escreveu essa epístola, era a capital do conhecimento do mundo, era uma capital intelectual do mundo. Não só isso, meus irmãos, mas Corinto ela também era banhada por dois dos mais importantes mares dessa época, o Mar Egeu e o Mar Jônico, dois mares que eram estratégicos para o comércio marítimo da época. Isso fazia com que Corinto fosse também uma cidade estratégica da época para o seu comércio. Isso tornava Corinto uma igreja riquíssima. Era uma igreja com muitos bens, com muito comércio, com muita movimentação de renda ali naquela cidade. Mas não só isso. Corinto também era uma cidade visitada por pessoas do mundo todo. Pessoas que vinham, marinheiros, pessoas que vinham para aquela cidade fazer seus negócios, enfim. Todo mundo passava por Corinto. E nós temos três aspectos na cidade de Corinto que são importantes para nós entendermos a nossa mensagem de hoje. A primeira delas é que Corinto era uma cidade que cultuava, de certa forma, o intelectual, a intelectualidade, né? Nós temos, como eu já falei, que a cidade era próximo de Atenas, a capital intelectual do mundo, e os habitantes dessa cidade, eles costumavam ir às praças observar os filósofos, os pensadores exporem suas ideias. Não só isso, mas tomavam partido por aqueles que tinham suas ideias com as quais eles concordavam. E eles tomavam partido de defender, de discutir, de ser partidário em prol de um, em déficit de outro. Outro aspecto dessa cidade, meus irmãos, é que era uma cidade idólatra. Eles tinham uma pluralidade de deuses que nós, até hoje, temos dificuldade de quantificar quantos eram. Mas dois desses deuses eram os mais importantes para essa cidade, e isso nos leva ao terceiro aspecto, que era a imoralidade com a qual essa cidade vivia. Os dois principais deuses dessa cidade eram Afrodite e Apolo.
Afrodite, meus irmãos, era a deusa do amor. As sacerdotisas de Afrodite, elas costumavam se prostituir nos cultos. Não só isso, mas elas desciam aos portos e se prostituíam também com os marinheiros que estavam passando por aquela cidade. Apolo, o deus que era o padrão de beleza masculina, era um estímulo para o homossexualismo daquela cidade. Então era uma cidade extremamente depravada, era uma cidade extremamente imoral, uma cidade entregue aos mais diversos tipos de prazeres e depravação. Entendendo esse contexto geral, meus irmãos, nós partimos para o contexto imediato do nosso texto de hoje. Primeiramente, eu gostaria de passar por alguns aspectos, alguns pontos aqui da Epístola aos Coríntios. O primeiro deles está no capítulo 1, versículo 2. Paulo se dirige aos irmãos coríntios da seguinte forma: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Aqui esse termo santificados, meus irmãos, como a gente já passou várias vezes em outras mensagens, ele tem um sentido no original de ser realmente separado, de ser alguém distinto do mundo. Mas não só isso, eles não eram apenas santificados. E Paulo se direciona a ele com uma palavra que mostra por que eles eram santificados. Porque eles foram chamados para serem santos. O termo chamados aqui, ele se refere, ele tem um sentido de uma convocação irrecusável. Eles foram chamados para serem santos e por isso eles eram santificados. Eles não tinham como recusar esse chamado. Seguindo na epístola, nós vemos o seguinte, no versículo 5 do capítulo 1. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em Cristo, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então nós temos que esses irmãos, eles receberam da parte de Deus todo tipo de conhecimento da palavra de Deus. Não só isso, no versículo 7 nós temos que, de maneira que não vos falte nenhum dom. Era uma igreja que tinha os mais diversos dons que os irmãos possam imaginar. Então, a eles não faltava dom algum. Então, nós temos uma igreja rica no conhecimento da palavra, rica na quantidade de dons. Porém, Paulo vai continuando a discorrer em sua epístola e, no versículo 11, ele mostra por que ele está escrevendo aos Coríntios. Ele diz o seguinte: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Então, Paulo aqui, quando está escrevendo essa carta, ele está em Éfeso e os da casa de Cloe, como é relatado aqui na epístola, informam que está havendo contendas na igreja de Corinto. Informa isso para Paulo. E aí nós seguimos na epístola e nós podemos chegar lá no capítulo 3, no ponto crucial de que Paulo vai informar o problema. Qual que é o problema pelo qual ele está se dirigindo a essa igreja? No versículo 3 do capítulo 3, ele diz o seguinte: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ou seja, meus irmãos, essa palavra ciúmes aqui, ela tem um sentido real de inveja. Na igreja de Corinto estavam havendo invejas e contendas, discussões, divisões. Então nós temos o primeiro aspecto. Os coríntios, eles eram santificados, eles foram chamados para serem santos, mas eles estavam vivendo em invejas, discussões e divisões. Até o capítulo 4, Paulo vai discorrer o motivo da sua epístola e alguns problemas que são a causa raiz de todos os demais que, a partir do capítulo 5, ele vai relatar e exortar aos irmãos dessa igreja. Mas, no versículo 6 do capítulo 4, ele vai deixar uma pista, ou mesmo claro, de qual que era o real problema dessa igreja. Ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. E no versículo 18 desse mesmo capítulo, ele declara: alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco. Então nós temos essa igreja que era santificada, que era chamada para a santidade,
mas era uma igreja que, na sua variedade de dons, na sua riqueza de conhecimento, eles estavam vivendo em orgulho, em arrogância, em soberba de vida. E esse é o contexto imediato, meus irmãos, do texto que nós vamos nos ater nessa noite do capítulo 5. E, já trazendo aqui para os irmãos a divisão, como de praxe a gente costuma fazer, o versículo 1 do capítulo 5, eu trago como uma igreja impura. Os versículos de 2 a 5, nós vamos ver uma igreja inchada ou inflada. Nos versículos que vão de 6 a 8, nós temos as orientações de Paulo para essa igreja se livrar desse inchaço. E dos versículos de 9 a 13, nós temos as exortações de Paulo, as orientações dele para que essa igreja se livrasse da impureza. Então, no versículo 1, nós temos que Paulo está descrevendo uma igreja impura. Nos versículos de 2 a 5, uma igreja inchada. Nos versículos de 6 a 8, as orientações para se livrar desse inchaço. E nos versículos de 9 a 13, as orientações para se livrarem da impureza. Adentrando o nosso texto de hoje, irmãos, nós lemos assim no primeiro versículo do capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Essa palavra, geralmente, em algumas traduções, eu acredito que ela seja melhor traduzida, porque no original ela dá a ideia de por toda parte. Então, meus irmãos, aqui nós temos uma declaração de Paulo dizendo o seguinte: por toda parte, não só dentro da igreja, mas por toda a parte, inclusive na cidade, se ouve que há entre vós imoralidade. E aí ele vai adentrar na especificação dessa imoralidade. Ele vai dizer o seguinte: imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então nós temos aqui, meus irmãos, uma declaração muito grave de um pecado que estava havendo entre a igreja de santificados, a igreja daqueles chamados para viverem em santidade. A palavra com que ele fala se dirige a esse indivíduo quando ele diz o seguinte: haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, nós entendemos que é um indivíduo que está tendo relações sexuais com a mulher de seu pai. Nós não conseguimos deixar claro se era sua madrastra ou a sua própria mãe. Mas o que nós temos entendimento da palavra possuir, que aqui se encontra, era que era muito mais além do que relações sexuais em si. Esse termo possuir dava a ideia de um relacionamento íntimo, uma relação pessoal e até mesmo familiar. Provavelmente, meus irmãos, esse indivíduo dessa igreja, ele estava tendo relações sexuais com a mulher de seu pai e estava disfarçando ou estava vivendo com essa mulher da forma de casamento, na forma de um casamento, de um relacionamento familiar. E Paulo deixa bem claro, meus irmãos, como nem mesmo entre os gentios há tal pecado. E eu não sei se os irmãos vão lembrar do que eu acabei de falar, mas Corinto era uma cidade muito depravada. Depravada em um grau que nós não temos noção. Nós vemos as coisas que estão acontecendo nesse mundo hoje, mas Corinto era um nível provavelmente muito acima do que estamos vendo hoje. Porém, Paulo deixa claro que o pecado que está havendo nessa cidade foge até mesmo do padrão dos que estavam do lado de fora da igreja, dos demais coríntios, os ímpios. Era fora do padrão até mesmo dos ímpios. E quando nós vamos olhar para a história, os irmãos já devem ter ouvido falar, se não eu vou tentar resumir brevemente, porque não é o objetivo aqui falar sobre e falar a respeito disso, mas os irmãos vão talvez lembrar da história de Édipo. Édipo era uma história de Sófocles, né, um dramaturgo da época, que tratava inclusive de um indivíduo, Édipo, que era da cidade de Corinto. Esse indivíduo ele era adotado e, certa vez, ele, sem saber, mata o seu pai biológico e se casa com a sua própria mãe. Ele desposa a sua própria mãe e ele, engravida, tem filhos e descobre que ele era filho biológico dessa mulher e ele havia matado o seu pai. E a conclusão, eu trouxe para fins de curiosidade e também para olhar para esse momento que Paulo está dizendo, como nem mesmo entre os gentios há,
nós vemos a conclusão que Édipo, esse indivíduo dessa história, chega. Ele diz o seguinte, depois de descobrir o que havia acontecido: se eu tivesse morrido mais cedo, não seria um motivo odioso de aflição para os meus companheiros e também para mim nesta hora. Jamais eu seria assassino de meu pai e não desposaria a mulher que me pôs no mundo. Mas os deuses desprezam-me agora por ser filho de seres impuros e porque fecundei as entranhas de onde saí. Até mesmo para os ímpios daquela cidade de Corinto, até mesmo para os maiores dramas da época, o fato, essa relação incestuosa que estava dentro da igreja, era algo odioso, abominável, mas ela havia invadido a igreja. E aí nós podemos nos perguntar, Paulo começa essa epístola falando o seguinte: aos santificados, aos chamados para a santidade. Nós vemos ele falando que era uma igreja rica em conhecimento da palavra, rica nos mais diversos dons, de modo que não faltava-lhes nenhum. Então, por que Paulo agora está falando algo dessa natureza que nem mesmo entre os gentios, nem mesmo entre os ímpios, há pecado como esse? Paulo, no versículo que segue, no versículo 2, e nós entramos no nosso segundo ponto, uma igreja inchada, ele vai mostrar a causa raiz de por que há esse pecado dentro da igreja. O que levou essa igreja numa condição de santificados, numa condição de chamados para a santidade, estarem vivendo em tamanha imoralidade. Ele segue dizendo o seguinte no versículo 2: e contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou? A causa raiz, meus irmãos, é justamente o que Paulo vem falando do capítulo 1 até o capítulo 4. A igreja havia se ensoberbecido no seu conhecimento e na sua variedade de dons. E ao se ensoberbecer, ela deixou de ser sensível ao pecado que estava invadindo a igreja. Ela havia deixado de ser sensível à saúde do corpo, da unidade do corpo de Cristo. De tamanha forma que Paulo deixa claro que eles nem mesmo lamentaram, eles nem mesmo se entristeceram com tamanho pecado que até para o padrão dos gentios, para o padrão dos ímpios, era abominável e era odioso. E aí nós temos o retrato de uma igreja inchada, porque essa palavra ensoberbecido dá exatamente essa ideia, algo que foi inflado, algo que cresceu, mas algo que cresceu cheio de ar, algo que cresceu vazio. E isso vai ser muito importante para o discorrer do restante do texto, meus irmãos. Eu peço que os irmãos guardem isso em suas mentes. Mas é exatamente o que Paulo falou no versículo 1 do capítulo 3. Essa igreja, ela estava provando aos seus próprios olhos uma maturidade, ela estava provando aos seus próprios olhos um avivamento espiritual, mas, na verdade, é exatamente o que Paulo fala no versículo 1 do capítulo 3. Ele diz o seguinte: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Eles não estavam provando um avivamento espiritual. Eles estavam, na verdade, vivendo uma carnalidade. Eles estavam sendo influenciados pelo mundo. Eles não estavam vivendo em maturidade, como eles achavam. Eles eram crianças em Cristo. Mas por que crianças se eles detinham os demais, a riqueza do conhecimento da palavra? Porque eles eram crianças em Cristo. O conhecimento deles não tinha descido para os seus corações. O conhecimento deles estava fazendo com que eles vivessem uma vã filosofia. Eles estavam tratando o conhecimento da palavra de Deus como o conhecimento daqueles filósofos que eles escutavam nas praças. Eles eram crianças em Cristo, apesar de seu autoconhecimento. Seguindo o texto, meus irmãos, ele fala e ele trata agora a situação particular do pecado daquela igreja, para depois tratar a situação geral de pecado da igreja. Ele vai tratar agora o pecado desse indivíduo, que tamanha ofensa, que tamanho pecado abominável estava praticando. Ele vai e diz o seguinte:
Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que Paulo está dizendo agora, aqui nessa passagem, é algo que ele já havia falado antes, no versículo 2, quando ele diz o seguinte: para que fosse tirado de vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eles não estavam sentindo, eles não estavam sendo sensíveis ao pecado que estava invadindo a igreja, de tamanha forma que eles não estavam tratando esse pecado, eles não estavam colocando esse indivíduo em disciplina. E agora, no versículo que vai do 4 ao versículo 5, Paulo vai chamar toda a assembleia, vai chamar todo o corpo, em nome do cabeça, em nome de Cristo, e vai fazer aquilo que essa igreja soberba, essa igreja orgulhosa, essa igreja insensível ao pecado ainda não havia feito. Ele chama a autoridade do nome de Jesus, ele reúne a assembleia da igreja e ele também está com essa igreja em espírito para tratar esse caso específico. E o que ele vai falar, a sentença que ele vai dar, é exatamente o que eles deveriam ter feito, que era tirar o indivíduo do seu meio. Ele vai dizer: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O entregue a Satanás aqui, meus irmãos, nada mais é do que remover esse indivíduo da comunhão da igreja, remover, excluir, tirar esse indivíduo da igreja, é exatamente o que eles já deveriam ter feito. Quando esse indivíduo fosse tirado da igreja, ele não mais estaria compondo o corpo de Cristo, ele estaria entregue ao príncipe deste mundo, ele estaria entregue a Satanás. Porém, engana-se que Paulo está aqui fazendo algo que não tinha nenhum propósito, de recuperar e de restaurar essa vida. Ele fala, na continuidade, exatamente o propósito: para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A destruição da carne, carne aqui no grego é sarx. Esse termo, ele dá a ideia, nas epístolas de Paulo, duas ideias. Pode se referir a corpo, a carne física, mas geralmente, na maioria dos casos em que Paulo traz essa palavra, e quando ele fala de espírito aqui, provavelmente confirma essa hipótese, é de que a carne aqui seja a influência carnal, a influência que o mundo estava tendo na vida desse homem, na vida desse indivíduo. E o que Paulo está falando aqui é exatamente isso. Tirem esse indivíduo que está anestesiado no meio de vocês. Esse indivíduo, assim como vocês são soberbos, vocês são arrogantes, vocês são orgulhosos, vocês estão inflados, cresceram, mas cresceram vazios. Mas esse indivíduo, ele está banhado nessa soberba, ele está banhado nesse orgulho. Retirem ele do meio de vocês. Ele está cometendo práticas que nem mesmo os ímpios lá fora praticam. Os ímpios lá fora julgam essas práticas abomináveis. Retirem ele do meio de vocês. Esse indivíduo, na condição de eleito, se for eleito, ele terá a sua carne, a sua inclinação à carne, a influência da carne destruída quando sair da comunhão de vocês. Por que isso, meus irmãos? Porque esse indivíduo ele estava realmente anestesiado. Nessa arrogância, ele continuava cometendo esse pecado e tantos mais outros. Mas o fato de ele estar numa igreja, uma igreja que não confrontava o seu pecado, que não disciplinava esse indivíduo, anestesiava o seu ego, anestesiava o seu espírito e a sua carne dominava. Esse indivíduo não sentia necessidade nenhuma de parar com essas práticas. Então, a única forma de recuperar essa vida era removendo ele da igreja, removendo esse indivíduo do corpo, para que a sua carne seja destruída. Não também sem objetivo, mas para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aqui, meus irmãos, nós temos o fruto da disciplina.
esse indivíduo seria disciplinado, a sentença aqui é de disciplina e severa disciplina, mas com o objetivo de restaurar essa vida, com o objetivo de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E o dia do Senhor aqui é algo que no Antigo Testamento é muito falado, é realmente o retorno, Nova Jerusalém, é o retorno de Cristo. Aqui nós vemos uma temporalidade da disciplina. A disciplina, ela vai até a carne ser destruída, mas os frutos dessa disciplina, as consequências são eternas para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E agora, entrando na terceira parte do nosso texto, meus irmãos, nós vamos ver Paulo começando a orientar essa igreja a como deveriam se livrar desse inchaço. Quando eu falo inchaço, entendam como soberba, arrogância, como orgulho, como um crescimento artificial, um crescimento fantasioso, um crescimento aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, algo vazio, imaturo, como crianças em Cristo. E Paulo agora vai tocar exatamente na ferida, vai tocar exatamente no motivo por que essa igreja estava vivendo tamanha impureza. Ele vai dizer o seguinte: não é boa a vossa jactância, não é boa a vossa soberba, não é bom o vosso orgulho, não é boa a vossa arrogância. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente o que ele já tinha falado nos capítulos anteriores, o que ele já deixou claro no início desse capítulo. Mas agora, no decorrer das passagens que se seguem, ele vai trazer uma figura, um símbolo, que era muito importante para os judeus, para o povo ao qual Paulo pertencia. Ele vai dizer o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O fermento, meus irmãos, no Antigo Testamento, ele era um símbolo, ele tinha um símbolo muito forte. Ele era símbolo de malícia, ele era símbolo de maldade, e ele era exatamente símbolo de um crescimento artificial. Tanto que lá em Levítico, os judeus eram proibidos de oferecer pães, né, com fermento na massa. Por quê? Porque eles estariam oferecendo ofertas que eram grandes, tinham a aparência de ser uma oferta considerável, mas o seu interior era vazio. Isso, meus irmãos, para o judeu, tinha o símbolo de malícia e de crescimento artificial. E aí ele vai falar o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Aqui ele está deixando bem claro, se os irmãos já viram ou se alguém já fez uma massa de bolo, já fez um bolo, sabe que o fermento você coloca uma quantidade irrisória. É algo mínimo para que o bolo cresça de uma forma considerável. O que Paulo está falando aqui é exatamente, você não precisa ter a arrogância toda, a soberba toda para cometer essa imoralidade que esse indivíduo está cometendo. Não precisa. Basta a arrogância que vocês estão tendo para levedar toda a sua vida, levedar toda a sua caminhada cristã. Não precisa da arrogância desse indivíduo. Vocês já estão vivendo algo altamente destrutivo na sua vida espiritual, na sua vida com Cristo. E aí agora, Paulo vai trazer à memória uma das passagens que era muito importante para o povo judeu, que com certeza esses irmãos, apesar de serem gentios, eles já haviam sido instruídos nessa palavra. E eu estou falando, meus irmãos, lá da passagem de Êxodo 12, capítulo 12, versículos de 14 a 20. E eu peço que os irmãos abram nessa passagem, Êxodo 12, versículos 14 a 20. Aqui, meus irmãos, é a passagem antes da 10ª praga que foi derramada sobre o Egito, antes do povo hebreu ser liberto por Deus das forças do Egito. E aí, Deus está dando ao povo, ao seu povo, algumas orientações de como eles deviam passar pela 10ª praga, a praga que libertaria eles do império, do domínio, da escravidão no Egito. Se todos os irmãos encontraram, Êxodo, capítulo 12, versículos de 14 a 20. Lá está escrito:
Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Aqui, meus irmãos, nós conseguimos até mesmo vislumbrar alguma orientação pela qual Paulo trouxe a sua sentença. Esse homem, ele estava se lambuzando no fermento. Ele não estava com uma quantidade básica para levedar a massa, ele estava se lambuzando nesse fermento. O que Paulo está falando aqui é exatamente isso. Eliminem, tirem ele da congregação. E aqui, meus irmãos, é justamente a orientação que Deus dá para os hebreus lá no Antigo Testamento de como deveriam celebrar, de como deveriam glorificar a Deus, viver em celebração, em festejo, em festa, a passagem que eles teriam da escravidão do Egito para a vida em comunhão, sendo uma nova nação abaixo de Deus, abaixo do domínio de Deus. O termo lançai fora o velho fermento faz um paralelo exatamente com a orientação que os hebreus tinham tido de tirar o fermento de casa. Esse termo lançai fora tem um cunho exatamente de purificação, uma purificação espiritual. Então, vocês devem lançar fora o velho fermento para que sejais nova massa, uma massa sem fermento, uma massa unida, sólida, uma massa que é sincera, uma massa que é aquilo que você vê, é aquilo que ela é por dentro. Porque uma massa com fermento, meus irmãos, ela cresce, mas ela cresce vazia, ela cresce com separações dentro dela, algumas até mesmo quebradiças e racham. Aqui é justamente o que Paulo está falando, vocês devem crescer, mas de forma natural, de forma do meu prover. Vocês não devem ter fermento em vocês, vocês não devem viver uma fantasia, uma ilusão. O que vocês transparecem por fora, o testemunho que vocês dão em Cristo tem que ser exatamente o que vocês vivem no íntimo de vocês. E ele segue nesse tema de Páscoa, a Páscoa que é relatada lá em Êxodo 12, quando ele diz exatamente o seguinte: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Uma das orientações antes dessa que a gente leu quanto a retirar o fermento de suas casas era exatamente de matar aquele animal perfeito e passar o seu sangue nos umbrais das portas para que quando o anjo da morte passasse por suas casas, eles não fossem atingidos. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente que o nosso Cordeiro, ele já foi imolado. O sangue dele já foi derramado sobre nós e já foi derramado sobre esses irmãos de coríntios que eram santificados e chamados para a santidade. O nosso Cordeiro, Cristo, já havia sido imolado. Nós, nisso, já fomos libertos. A ira de Deus já foi derramada em Cristo. Não foi derramada sobre mim, não foi derramada sobre você. A ira de Deus foi derramada sobre Cristo. Agora, à semelhança dos hebreus lá no Egito, nós já vivemos libertos da escravidão, não mais do Egito, mas do que o Egito representa, da escravidão do pecado.
Nós já fomos libertos porque o nosso Cordeiro já foi imolado. E o que nos cabe agora? É exatamente o que os hebreus fizeram lá no passado, Paulo vai trazer agora para que nós e os irmãos coríntios façamos. Por isso, celebremos a festa, no versículo 8. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. É exatamente o que nós devemos fazer, festejar. Mas festejar como? É fazendo uma festa, trazendo comida, colocando enfeites na igreja? Não. Você deve festejar sem fermento. A semelhança dos hebreus, lançai fora o fermento que leveda facilmente toda a massa e festejai os pães asmos. E os pães asmos de quê? Da sinceridade e da verdade. Se livrem do fermento que representa a maldade e a malícia e festejem em sinceridade e verdade. Festejem por aquilo que Cristo fez e já operou na vida de cada um de vocês. Festejem porque Cristo já executou a obra perfeita, ele já derramou seu sangue e já recebeu a ira de Deus sobre a sua vida. Nós agora só temos que festejar a semelhança do povo hebreu. Agora, uma pergunta que nós podemos fazer é por que Paulo, nesse versículo 8, fala e se refere a dois fermentos. Ele fala o seguinte: não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Não sei se os irmãos vão lembrar, mas lá em Lucas, capítulo 12, versículo 1, Jesus ele está discorrendo justamente sobre o quê? Sobre o fermento dos fariseus. Jesus vai dizer o seguinte: nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar, primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia aqui é justamente falta de sinceridade. É mostrar uma qualidade que você aparentemente quer ter algum benefício, mas você realmente não a tem. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E aí, quando nós olhamos para essa passagem em que Jesus traz essa exortação, a necessidade desse cuidado, nós olhamos para Paulo falando, não com o velho fermento, nós podemos vislumbrar aquilo que provavelmente Jesus estava vislumbrando nessa passagem, que é a história do seu povo no passado, no presente, quando ele exorta a esse cuidado, e no futuro. Meus irmãos, esse fermento estava presente em toda a história do povo de Deus. Se os irmãos não lembram, mas os profetas declaram muito claramente isso. O que o povo estava fazendo? Vivendo uma pompa religiosa, vivendo uma segurança em viver essa ponte religiosa, eles se sentiam seguros, porque eram o povo, a nação de Deus, a nação eleita de Deus. Eles viviam uma pompa religiosa, se sentiam seguros, mas lá no seu íntimo eles viviam as mais abomináveis práticas. Nós vemos isto lá no povo do Antigo Testamento, os profetas exortando e condenando o povo quanto a isso. Nós vemos no presente de Cristo, Cristo condenando essas práticas na vida dos fariseus que viviam exatamente a mesma coisa. E agora nós vemos Paulo exortando exatamente quanto ao cuidado com esse fermento. Cuidado com o velho fermento que assola toda a história do povo de Deus. E não só isso, não basta você viver com esse cuidado. Tenham cuidado para não serem influenciados pelo mundo lá fora. Vivam em sinceridade e verdade. Não vivam a hipocrisia que é o fermento dos fariseus. Vivam em sinceridade e verdade. Partindo para o último ponto do texto de hoje, meus irmãos, que vai do versículo 9 ao versículo 13, nós temos aqui Paulo exortando e dando as orientações à igreja de Corinto a como se livrar da impureza. Ele já disse como eles deveriam se livrar do inchaço, da soberba, da arrogância que eles viviam. E agora ele vai falar
de como, as orientações que eles deveriam tomar para se livrar da impureza que estava contaminando a igreja. Impureza essa que era consequência do inchaço, da soberba, da arrogância e do orgulho que eles viviam. Já em carta, no versículo 9, Paulo diz: Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Paulo, no início do versículo 9, ele diz que já escreveu aos irmãos de Corinto algo a esse respeito. Nós não temos acesso a essa epístola que Paulo já havia encaminhado aos irmãos de Corinto, mas o que nós sabemos é que Paulo já tinha os exortado a não se relacionarem com os impuros. Porém, meus irmãos, nós podemos entender o que Paulo está dizendo aqui à luz do que ele diz logo na sequência. Eu não estou dizendo para vocês que vocês não devam se associar aos impuros do mundo lá fora, porque senão vocês teriam que sair do mundo. Muitas vezes, e provavelmente era o caso da igreja de Corinto, os hipócritas, aqueles que estão se banhando, que estão se fermentando no velho fermento, o fermento dos fariseus, se excluem do pecado no mundo, se isolam dos relacionamentos pessoais com que estão fora da igreja e mantêm os seus relacionamentos de forma arrogante e soberba dentro da igreja sem confrontar o pecado. Não adianta você fazer isso. Lá fora, você tem que se relacionar, você precisa se relacionar. Você tem seu emprego lá fora, você precisa comprar em um supermercado, você precisa fazer suas compras mensais, você precisa receber seu salário. Não adianta você parar de se relacionar com os que estão de fora, porque para fazer isso você teria que sair do mundo, e nós sabemos que isso não é possível. O que vocês precisam fazer é confrontar o pecado dos que estão do lado de dentro, e fazer isso na disciplina eclesiástica da igreja. E vocês precisam parar de associar com esses. Quem são esses? Não os que são impuros lá de fora, mas aqueles que, no versículo 11, Paulo diz, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente de quebrar a comunhão com esses que deliberadamente continuam no fermento, no velho fermento, no fermento dos fariseus, no fermento da arrogância, da soberba e da hipocrisia. Nesses que, depois dessa exortação, decidissem a continuar as suas vidas em hipocrisia. Eles deveriam quebrar a comunhão, ao ponto do que ele diz logo na sequência, de nem ainda comer junto com eles. É exatamente isso, quebrem a comunhão. Não é quebrar a comunhão porque nós vamos nos achar superiores, não é quebrar a comunhão por querer a destruição do irmão, não é quebrar a comunhão querendo o mal daquele irmão que se encontra em pecado, mas é quebrar a comunhão a exemplo desse indivíduo que em tamanho pecado estava praticando para a sua restauração. Quem, após uma exortação dessa que Paulo está trazendo, continua deliberadamente nesse pecado, está anestesiado, está à semelhança desse indivíduo que estava em uma prática tão abominável e ainda assim não se sentia confrontado a ser corrigido. Esses nem com mais não se relacionem. E aí Paulo fala exatamente isso. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Nós não temos direito de julgar o de fora, não no sentido de confrontar o pecado, não no sentido de mostrar para o indivíduo, para o ímpio, que ele está em pecado, que ele está debaixo da ira de Deus. Não é isso que Paulo está falando aqui. O que ele está dizendo é, você não tem o direito de quebrar o relacionamento com seu patrão. Você não tem o direito de quebrar o relacionamento com seu funcionário. Você não tem o direito, e eu não tenho o direito, Paulo dizendo, de julgar os de fora. E aí ele faz uma pergunta retórica, né? Não julgais vós os de dentro? Vocês não têm que julgar os de fora, nesse sentido, de quebrar o relacionamento com eles. Vocês teriam que sair do mundo para isso. Vocês têm que julgar os de dentro. Vocês têm que confrontar
o pecado daqueles que estão dentro da igreja, daqueles que se encontram em total anestesia, que se encontram na prática do pecado e não se sentem confrontados a ser corrigidos. Os de fora, porém, os ímpios, Deus os julgará. Deus vai jogar eles numa condição de total afastamento do relacionamento da comunhão da igreja, do corpo de Cristo. Ele vai lançar eles no inferno, vai lançar eles numa situação de impossibilidade de se relacionar com Deus e com a sua igreja. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Quando Paulo está falando isso, ele está se referindo exatamente ao que ele já sentenciou especificamente daquele indivíduo. Mas aqui, ele está trazendo o exemplo desse indivíduo para qualquer outro que, vivendo na condição de irmão, seja impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse, nem ainda com mais. Não tenham relacionamento com esses. Então, meus irmãos, partindo para a conclusão e as aplicações do nosso texto, eu gostaria primeiro de falar que nós não somos melhores do que esses irmãos. Nós não somos. Muitas vezes a gente escuta a história do Antigo Testamento, nós vemos lá os judeus caindo em pecado, pecados abomináveis, e é muito fácil nós criticarmos falando assim, meu Deus, esses homens viram tamanhas maravilhas e ainda assim caíram nesse pecado. Muitas vezes nós olhamos para os fariseus, para os escribas, para os saduceus e falamos assim, como eles não enxergaram a luz que estava no meio deles? Como eles não enxergaram Cristo que estava ali? Muitas vezes nós olhamos para os irmãos de Corinto e falamos, meu Deus, como um indivíduo pratica uma abominação tamanha como essa? Nós, meus irmãos, não somos melhores do que eles. Nós estamos tão sujeitos ao velho fermento como todos esses homens. Foi esse velho fermento que levou Israel, que levou o povo de Deus a práticas abomináveis e levou eles ao exílio. Foi a desobediência, uma vida de aparência, uma vida de acharem que estavam fazendo a vontade de Deus, mas estavam, na verdade, desobedecendo, se prostituindo. Foi esse fermento que fez os fariseus que Cristo pediu para que os seus discípulos tomassem cuidado com o seu fermento, foi esse fermento que fez eles crucificarem o rei. Eles crucificaram a luz que estava ali no meio deles. Foi esse fermento. Foi esse fermento que fez com que os irmãos de Corinto caíssem em imoralidade, se os irmãos lerem o restante da epístola, nos mais diversos pecados éticos e morais. Foi esse fermento, inclusive, que fez esse homem a ter uma relação incestuosa com a mulher do seu pai. Foi esse fermento que tampou os olhos de todos esses homens ao ponto de não enxergarem o pecado que estavam vivendo. Foi esse fermento que endureceu o coração desses homens. E aí eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui para os irmãos que aqui se encontram. Primeiramente, qual foi a última vez, qual foi o último momento que você olhou para o corpo, a igreja que está aqui, para cada um dos irmãos que aqui se encontram, e foi sensível a identificar o pecado do seu irmão, confrontá-lo, buscar a disciplina e a restauração desse irmão? Qual foi a última vez que você parou para pensar em um irmão que está na prática do pecado e se colocou em oração, lamentou, se entristeceu pelo pecado que esse irmão estava vivendo? Qual foi a última vez que você olhou para o pecado de um irmão e não sentiu um orgulho ou uma arrogância ou uma soberba de achar aquele irmão está naquele pecado, mas eu não estou, e de se achar superior àquele irmão? Qual foi o momento que você parou de querer usar o seu dom para se pronunciar em meio a toda a igreja, de se sobressair aos demais irmãos? Qual foi o último momento? Qual foi o último momento que você pensou no conhecimento que você tem ou no dom que você tem para trabalhar a edificação da igreja e não a sua edificação própria? Qual foi? O outro ponto que eu gostaria de trazer para os irmãos é cuidado com o velho fermento. Como eu já disse, nós não somos melhores do que os irmãos que estão aqui nessa epístola. Os irmãos que estão referidos nessa epístola, melhores do que os fariseus, melhores do que todo o povo
judeu, nós não somos melhores. Cristo falou para que tenhamos cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Se o nosso Senhor falou para termos cuidado com esse fermento, não subestime. Não subestime a influência que esse fermento tem de ser tão destrutivo na sua vida espiritual. Basta um pouco de fermento para levedar toda a massa. E não se engane aqueles que as boas obras, de alguma forma, mostram que existe uma vida sem esse fermento. As boas obras realmente testificam daqueles que são salvos. Mas cuidado, muitos hipócritas, muitos que vivem banhados nesse fermento relatado por Paulo, escondem a sua hipocrisia nas boas obras. Lembra lá de Mateus 6, quando Jesus fala para quando você for fazer uma caridade, esconder a sua outra mão? Lembra quando Jesus fala para quando você se colocar em oração no secreto, se colocar não em oração em público, como faziam os escribas e fariseus? Cuidado com aqueles que escondem o seu fermento, que escondem a sua malícia, escondem a sua hipocrisia atrás de boas obras. Meus irmãos, misericórdia não é pena. Pena é algo que traz um senso de superioridade por você estar ajudando outra pessoa. Oração, meus irmãos, não é discurso teológico. Oração não foi feita para você mostrar toda a sua teologia, para você mostrar todo o seu conhecimento. Igreja não foi feita para você tratar ela como um clube onde você vai encontrar os seus amigos. Igreja foi feita para ser corpo, para você estar aqui hoje, cultuar ao nosso Deus, cultuar pela salvação que Ele nos propôs e ser edificado, ser confrontado para que você possa crescer em maturidade até o dia do nosso Senhor voltar. Caridade, meus irmãos, não é objeto de propaganda pessoal. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E partindo para a conclusão efetiva, hoje, Cristo já foi imolado. Cristo já foi crucificado. Ele já derramou o seu sangue. Ele já pagou a nossa dívida de ira. Dívida de uma ira que eu e cada um de vocês deveria ter recebido. Ele tirou a ira do Pai de cima de nós. Nós agora só temos que fazer aquilo que os hebreus fizeram no passado. Nós estamos em um hiato, nós estamos em um intervalo de tempo que só nos cabe festejar. Festejar por essa obra tão graciosa. E festejar não em arrogância de vida, não em soberba de vida. Nós devemos festejar a festa dos pães asmos. E o que são os pães asmos? Eu tenho que comer pão sem fermento? Eu tenho que ir lá numa loja judaica e comprar pão sem fermento? Não. Você tem que festejar com os pães asmos da sinceridade e da verdade, livre de qualquer hipocrisia. Que nós não vivamos, meus irmãos, como desigrejados dentro da igreja de Cristo. Nós precisamos ser, agir e viver como um corpo cujo cabeça é Cristo. Ele é quem nos direciona em toda a nossa caminhada. Amém, irmãos? Pastor, pode orar? Vamos orar, irmãos. Gracioso Deus, te agradecemos, Pai, até esse momento, pela tua palavra que foi ministrada nessa noite. Que possa ter tocado o coração daqueles que aqui se encontram, meu Pai, e que agora, ao irmos para as nossas casas, possamos frutificar essa palavra nos nossos entendimentos, nos nossos corações, e que ela possa realmente crescer e frutificar em nossas vidas diárias, que seja aplicada em todos os nossos relacionamentos, tanto com os de dentro como com os de fora. Pai, que possamos nos encontrar livres da contaminação que esse fermento pode gerar nas nossas vidas. Que possamos pedir a Ti, meu Pai, em oração, total força que vem de Ti para resistirmos à tentação e ao engano que esse fermento pode nos levar. Que possamos realmente viver como um corpo cujo Senhor é Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo é o cabeça. Pai, nós te pedimos isso para que possamos chegar até o teu dia, o dia que o Senhor voltará e encontrar a tua igreja em fidelidade de vida. Te pedimos tudo isso em nome de Cristo. Amém.